Vamos lá. Olá a todos, o professor João Paulo Sereno Cajueiro, com a aula de circuitos dispositivos eletrônicos, chegando agora no assunto de diodo de junção, certo? Então na última aula a gente viu semicondutores, chegou só a ver a questão densidade de portadores e nível de energia, então a gente vai partir deles, de semicondutores tipo P e tipo N, fazer a junção de semicondutores e analisar o que é que acontece quando você junta um semicondutor tipo P e tipo N. Na verdade, você gera justamente o chamado diodo de junção. Então, vamos dar uma analisada nisso daqui. Certo? Então, lembrando, tá, que você tem o final aqui da aula passada, você tem o semicondutor com impurezas doadoras, então ele vai ter um excesso de elétrons aqui na camada de condução e quase nenhum elétron, quase nenhuma lacuna aqui na camada de valência, certo? Então ele é principalmente feito por portadores. Os portadores são principalmente elétrons, certo? O nível de Fermi está mostrado daqui, certo? Então é um nível acima do qual em 0 grau em 0 Kelvin, você teria todos os portadores abaixo desse nível, todos os elétrons abaixo desse nível, então ele está bem perto aqui, fica perto da camada de condução, certo? Então o número de portadores de impurezas que você bota no tipo N basicamente vai definir o número de portadores que você tem aqui em cima, e o tipo P fica bem pequenininho, porque o N vezes o P, uma característica, fica igual a N ao quadrado. Então você tem muitos portadores negativos, muitos elétrons, quase nenhuma lacuna no tipo N, quando você tem impurezas doadoras. E o tipo P você tem impurezas aceitadoras, então o nível de Fermi cai aqui para baixo, ele vai ter bastante lacunas, e a condução vai ser principalmente por lacunas, vai ter praticamente nenhum elétron, certo? Agora o que é que acontece então quando você junta um semicondutor tipo P aqui desse lado e você junta com um semicondutor tipo N, certo? Então por juntar, vai ficar mais fácil de entender. Historicamente os primeiros diodos eram feitos realmente por uma junção física mesmo, Você tinha o semicondutor tipo P, pegava o semicondutor tipo N, normalmente um era uma base, você pegava o outro e você apertava mecanicamente ali com um pouco de calor, ele grudava aquilo ali, certo? Isso dava uma junção mecanicamente ruim, eletronicamente ruim, com vários defeitos no cristal. Quanto mais puro ficar o cristal, mais isso aqui vai ficar mais fácil de ser controlado e de funcionar, certo? Então era um diodo, uma junção muito ruim. Hoje em dia, apesar de você ainda usar o termo junção, mas na verdade ele é fabricado dessa forma. Você pega o semicondutor, o tipo P, e aí você faz uma deposição de tipo N em cima dele, para ele, de impurezas doadoras em cima dele, para a superfície ficar dopada com mais impurezas doadoras do que impurezas aceitadoras. Então ele vai, a superfície vai funcionar como tipo N, ou o contrário, você parte de um semicondutor tipo N e faz uma dopagem em impurezas aceitadoras para fazer na superfície o tipo P, tá? Então normalmente não é feito uma junção tão abrupta, porque aí no momento que você faz isso, essa dopagem ela vai fazer um perfil, uma variação da quantidade de impurezas que você tem ao longo da profundidade, mas de todo modo, isso aqui serve para a gente simplificar. O que é que a gente tem quando a gente tem a junção do tipo P e do tipo N? Então, começando daqui, vou partir para um simuladorzinho aqui, a gente vai ter, na hora que a gente coloca aqui, a gente vai estar com excesso de elétrons e quase nenhuma lacuna, certo? E aqui a gente vai estar com esse excesso de lacunas, então carga positiva livre, e quase nenhum elétron. A carga
geral se mantém zero, né, porque essas lacunas livres aqui, essa carga positiva livre, né, isso vem dos átomos, né, que eles estão com esses elétrons, essa falta de elétrons aqui, e esses elétrons daqui também vêm dos átomos de impureza, por sua maioria, certo? Que vão ter o núcleo deles com a carga contrária, né? Então a densidade elétrica se mantém a mesma. Quando você junta esses dois, né? Vamos dizer assim, esse para cá, esse para cá, faz uma junção. Aí a proximidade vai fazer com que esses elétrons venham para cá, essas lacunas venham para cá, né? Na verdade, os elétrons se cancelam com as lacunas, né? E isso aqui vai fazer com que essa linha aqui no nível de Fermi, né, a tendência é que você vai tendo um movimento de elétrons e lacunas até que isso se estabilize e você tem um nível de Fermi constante. Então vamos parar aqui nessa explicação. Deixa eu ver aqui no esse gráfico aqui, acho que vai ficar mais fácil da gente acompanhar. Tá? Então aqui eu estou simulando um semicondutor tipo P e um tipo N. Deixa eu só ver como é que está o vídeo aqui. Ok. Passar minha cara aqui para o outro lado. Espero que esteja funcionando, né? Então, aqui o semicondutor tipo P, certo? Então aqui estão justamente a camada de condução aqui. Então aqui está o nível de energia da camada de condução. Aqui você pode ter elétrons livres e aqui para baixo você tem a camada de valência, você pode ter elétrons daqui para baixo, daqui para cima e daqui para baixo, e aqui no meio a camada proibida, certo? Então o nível de Fermi do tipo P está aqui, então aqui você vai ter os várias lacunas, carga positiva. E do outro lado, o tipo N, né, aqui no nível de energia, o nível da camada de condução, camada de valência, e aqui você vai ter os vários elétrons aqui, certo? No momento que você tem a junção dos dois materiais, certo? Esses elétrons se cancelam com essas lacunas, significa que a gente vai perdendo elétrons daqui, então essa carga, essa região daqui, esse trecho, ele vai ficando com a carga elétrica positiva, que eu estou representando aqui com verdinho, certo? Então essa carga elétrica positiva é do que? Essa região daqui, ela vai estar aqui com os íons, não é exatamente íons, mas são os átomos com de um lado carga elétrica positiva, do outro carga elétrica negativa, que são os átomos desses elétrons que estavam aqui, dessas lacunas que estavam aqui e que se cancelaram. Esse elétron desce para cá e ocupa essa lacuna, certo? Então aqui no meio dessa região você acaba não tendo portadores livres, certo? Então essa região daqui, onde você tem esses íons daqui, né? Não são exatamente íons, isso aqui é chamada região de depleção. Depleção, né? Justamente porque os elétrons que estavam aqui, ele veio, opa, aqui eu estou com uma distância pequena, dessa distância daqui para cá, eu tenho lacunas livres aqui, então ele muda para cá, deixa o átomo com a carga positiva do lado de cá. Quando ele ocupa a lacuna do lado de cá, deixou de ter essa carga positiva, deixa o átomo com a carga negativa do lado de cá, né? O núcleo atômico, melhor dizendo, e o núcleo atômico não se mexe, né? Obviamente, ele está preso lá na rede cristalina, certo? O que se mexe são os elétrons. Então forma essa região com a carga elétrica, né,
definida. Então aqui é a carga elétrica, do lado N vai formar uma região com a carga positiva, do lado P vai formar uma região com a carga negativa, e aqui praticamente não tem nem elétrons nem lacunas livres nessa região de depressão, certo? Essa carga elétrica vai fazer um campo elétrico aqui nessa região, ele vai ser máximo justamente na junção. Se a gente for andando aqui, daqui para cá, certo? Então aqui eu tenho carga elétrica negativa, eu vou aumentando o campo elétrico negativo dado um determinado referencial. Cheguei na junção, passou por outro tipo de material, saio da carga elétrica positiva, vou para a carga elétrica negativa, vou diminuindo o campo elétrico. Então esse campo elétrico a gente vai ter dois efeitos aqui, que vai ter o transporte dos elétrons e das lacunas de um lado para o outro. A gente vai ter um fenômeno que é a corrente de difusão e o outro que é a corrente de deriva, certo? Corrente de difusão, então, é basicamente o elétron que está lá com o movimento, né, browniano, certo? Então ele vai partir, aqui tem uma carga maior de elétrons, ele vai tender, por movimento browniano puramente, é termodinâmica, então alguns vão vir para a direita, outros vão vir para a esquerda. Quando ele vem para a esquerda, ele vai ocupar, né, vai tender aí do ponto de maior concentração para o de menor concentração. Então aqui na junção ele vai passar para cá e ocupar as lacunas. As lacunas a gente pode fazer análise que é a mesma coisa, né? Então isso aí vai dar a corrente de difusão. No momento que eu tenho essa carga elétrica, eu tenho esse campo elétrico, certo? Então o campo elétrico ele vai acelerar um elétron aqui. Então qualquer elétron que ele chegue aqui nesse ponto, ele vai estar sob a influência de um campo elétrico e ele vai acelerado muito para cá, certo? Então qualquer elétron em qualquer ponto aqui da minha região de depressão que eu acrescente um elétron aqui, ele vai ser acelerado para fora aqui, vai ser acelerado para o lado N, né? Da mesma forma, se você tivesse uma lacuna aqui, lembrando, a lacuna é uma pseudopartícula, não existe de verdade esse elétron com carga positiva, mas qualquer carga positiva aqui seria acelerado para o lado de cá, né? Certo? Então esse campo elétrico vai causar esse fenômeno aqui da variação dos elétrons. Aliás, estou mentindo aqui para vocês, estou falando a informação errada, confundindo elétron com lacunas. Esse movimento é o contrário, é para o outro lado, certo? Que é o campo elétrico negativo, ele vai, né, um elétron aqui ele vai ser acelerado. Não, tá certo. Deixa eu pensar. Vai ser acelerado para cá. Qualquer lacuna aqui vai ser acelerada para cá. O problema é que na hora que você tem a região não, desculpa, correto mais muito aqui, né? O elétron vai vir para cá, vai ser acelerado para cá, e a lacuna vai ser acelerada no sentido contrário, certo? Então essa força de depressão ela vai aumentar até que justamente os níveis de Fermi dos dois lados se mantêm iguais. E aí, numa situação, fez a junção, né? Vamos dizer que a junção foi feita realmente dessa forma, juntando material tipo P com material tipo N. Então você tem um movimento primeiro da corrente de difusão, a corrente de deriva ela só acontece depois quando você tem o campo elétrico. No primeiro momento você não tem, então você tem a corrente de difusão, então os elétrons vêm para cá, saem dessa região, ocupam aqui, e as lacunas ocupam aqui, aí você aparece o campo magnético, o campo elétrico, esse campo elétrico gera uma corrente de deriva que se opõe à corrente de difusão, e isso se estabiliza nessa situação de
quase equilíbrio, né, semi-equilíbrio, em que você tem a corrente de difusão igualada à corrente de deriva. Então os níveis de Fermi ficam constantes aqui, e você tem essa curvatura aqui, por conta justamente do campo elétrico, dos níveis de energia de um lado e do outro da junção, né? Então você tem a junção, você tem essa situação daqui de cara, né? Então, principal efeito da junção, né? O que é que acontece se a gente pega e aplica agora uma tensão elétrica, né? Ou seja, se a gente pegar aqui essa junção, a canetinha tá atrapalhando aqui, a gente pega aqui essa junção e coloca liga daqui para cá, mais um contato elétrico, pega uma bateria e liga uma tensão VD aqui do lado P para o lado N, certo? O que é que acontece? Essa tensão direta VD, tá? Então a tensão direta VD, olha o que é que ela vai causar. Ela sendo positiva, ela vai causar justamente uma diminuição dessa região de depressão. Eu vou causar uma variação aqui no meu nível de energia, então meu VD vai ser justamente o quanto eu distorço aqui do nível de Fermi em relação à situação de equilíbrio, né? Então deixa eu botar um VD alto aqui para isso aqui ficar maior, certo? Então meu VD, isso aqui em elétron-volts, isso aqui, essa energia aqui vai ser 1 elétron-volt, um VD elétron-volts, o quanto eu distorço desse nível de Fermi, certo? Isso faz com que eu coloque mais elétrons, esses elétrons aqui numa tensão, numa energia maior, essas lacunas aqui numa energia menor, né? E esses elétrons que eu tenho bastante aqui, ficam mais fáceis agora deles atravessarem o lado de cá. E essas lacunas que eu tenho aqui, ficam mais fáceis de atravessarem pro lado de cá, certo? Então eu vou ter um movimento de lacunas daqui para cá, um movimento de elétrons daqui para cá. Nessa situação eu vou ter elétrons com energia suficiente, né, para ele passar para cá, atravessando a junção, e lacunas passando para cá, atravessando a junção, certo? Tem essa diminuição da carga elétrica por conta dessa variação desse nível de energia. Diminui o campo elétrico. Quando eu diminuo o campo elétrico, a minha corrente de difusão sempre existe por conta da densidade de elétrons aqui alta e densidade de lacunas alta aqui, certo? Faz com que eu tenha um movimento de elétrons por difusão, né, maior do que o de deriva, certo? Ou seja, uma tensão VD positiva, em outras palavras, então ela vai aumentar a corrente de difusão e vai diminuir, quer dizer, minto, vai aumentar a corrente de difusão, porque vai ficar, bom, vai diminuir a corrente de deriva, na verdade, né? Então, ops, apaguei tudo aqui. Vai diminuir a corrente de deriva. Vai focar só na de deriva. Ela vai diminuir a corrente de deriva justamente porque eu tenho uma área menor. A corrente de difusão, na verdade, ela depende da densidade que eu tenho aqui. Ela só vai facilitar porque eu vou ter um espaço menor aqui de um para o outro, tá? Deixa eu pausar o vídeo aqui um instantinho. Já continuamos em breve. Resumindo, né, então a tensão
VD positivo, ela vai diminuir esse espaço aqui da região de depressão, certo? Vai fazer com que mais facilmente os elétrons aqui do lado N atravessem para o lado P e as lacunas do lado P atravessem para o lado N, né? Da mesma forma, um VD negativo vai ter mais ou menos o efeito contrário. Ele vai aumentar ainda mais a região de depressão, vai aumentar a diferença ainda mais dos níveis de energia aqui do lado P e do lado N, certo? Vai zerar a corrente? Não. Por que não vai zerar a corrente? Porque você ainda tem uma quantidade muito pequena, certo? Mas ainda tem elétrons. Aqui. E lacunas aqui, que, à medida que entram na região de depressão, são empurrados pelo campo elétrico para o outro lado, né? Então ainda se tem uma mínima corrente aqui quando você tem uma tensão negativa, né? Um VD negativo, né? Certo? Então isso basicamente gera o diodo, né? E aí você consegue calcular mais ou menos essa corrente, né? Então ela depende, né, nessa equação esquisita aqui, né? AQNI ao quadrado dP sobre NDLP dN mais dN sobre NALN é elevado a QVD sobre KBT menos 1, né? Que a gente não precisa chegar nela, né, nessa disciplina, mas só para ter uma ideia daqui do que é cada um desses termos, né? Não vamos de modo nenhum desenvolver isso aqui, mas o Q é a carga de um elétron, certo? Ni ao quadrado é a densidade de portadores intrínseca do silício, no caso que a maioria dos diodos de silício do semicondutor está sendo usado, densidade de portadores intrínseca, tá? A é a área da seção transversal, então você vai ter essa junção com um bloco de material tipo P e um bloco, né, e supondo que a junção é assim, né, de material tipo N, né? Então a área dessa junção está aqui. Quanto maior for a área dessa junção, maior vai ser a corrente, claro. dP e LP são constantes de difusão, certo? É o comprimento médio de difusão de lacunas e de elétrons. Densidade de impurezas doadoras do lado N, densidade de impurezas aceitadoras do lado P, certo? Então isso aqui tudinho simplifica. A gente junta todinho um parâmetro único, que é o IS, corrente de saturação. Então esse eu vou escrever aqui, IS. Corrente de saturação. E multiplicado por, aí você tem essa exponencial, é elevado a QVD sobre KBT, então de novo carga de um elétron, KB, né, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, mais ou menos isso. KB, constante de Boltzmann, né, que é justamente da difusão, do termodinâmico. E T é a temperatura, né, em Kelvin, temperatura absoluta, né? E o VD é justamente a tensão direta do diodo, né? Então chegamos nessa equação, e aí a gente define aqui o VT é igual a KB vezes T
sobre Q, então é constante de Boltzmann, carga do elétron vezes a temperatura absoluta, certo? Então isso aqui é aproximadamente em 26 milivolts, por volta aí de 20 e poucos graus Celsius, tá? É a tensão térmica chamada. Tensão térmica. E mesmo essa equação, isso aqui já é uma simplificação, ainda você tem mais um outro termo aqui de corrente, devido a não idealidades aí da junção, certo? Isso leva a esses outros termos, eles são, na verdade, alguma coisa é elevada a QVD sobre 2kBT, né? Então são um termo com 2 aqui em cima. Então isso leva a esse fator aqui, eta, tá? Então eta é o chamado fator de idealidade, e está entre 1 e 2, grande maioria dos diodos normais, certo? Então essa é a equação básica da corrente na junção. Isso aqui é a equação básica de um diodo, né? Então aqui é o lado P, o lado N, ele tem esse símbolo, então meio que como uma seta indicando a corrente nesse sentido e uma barra indicando não ter corrente nesse sentido, justamente porque a tensão VD aqui, daqui para cá, vai dar uma corrente em função dessa exponencial, né, que vai ter essa, vou fazer por enquanto só assim mesmo, isso aqui. Então corrente exponencial em 0, VD0 é elevado a 0, fica 1, a corrente fica 0, e aí você tem o crescimento exponencial, e aqui ela vai continua exponencial e fica aqui justamente meio que satura no valor IS para um VD negativo, né? Então você tem uma corrente muito pequena desse lado, esse S é da ordem de, depende do tamanho do diodo, porque depende justamente da área inclusive dele, é da ordem de 10 a menos 9, 10 a menos 12, 10 a menos 15, certo? Então é uma corrente bem pequena, nanoamperes para baixo, e praticamente você só tem corrente para o outro lado, certo? Então por isso esse símbolo do diodo está bem mal desenhado aqui, né? Por isso esse símbolo do diodo, indicando corrente num sentido, permite corrente num sentido, mas não no outro, certo? Vou deixar esse aqui por aqui, e no outro a gente analisa, né, alguns tipos de diodo.